Eu tô prestes a falar com a Vanessa Giangiacomo. Ela é executiva de marketing e inovação na Danone e head de um dos produtos com um dos cases mais interessantes de influência que eu vi nos últimos anos. Que nasceu dentro da gigante Danone, mas quase como uma startup. E a gente vai falar sobre isso. Entro na Danone justamente com esse desafio de olhar para essas marcas e continuar com um mindset de startup para que elas continuem crescendo. O que será que ela aprende com uma escuta extremamente ativa dos clientes que ela tem? Você entende que sabor não é negociável. As pessoas não negociam sabor. Observando a concorrência. Eu acho que o principal erro que você pode ter, se você estiver construindo essa marca, é você querer bater o algoritmo e não conhecer de fato o seu consumidor. Eu falo muito com o meu time que o desafio de crescer penetração é nosso. Os concorrentes, eles vão roubar o meu share. E liderando a sua equipe. Você simplesmente desapegar. Desapega da sua ideia, desapega do seu cargo, desapega do seu título, desapega da sua função. Eu sou Rafa Velar, fundador e CEO da Brand Lovers, e esse é mais um CMO Playbook. Vanessa, eu acho que de todas as coisas que eu quero explorar com você aqui hoje, tem uma ideia pra mim que é o cerne da conversa, eu acho que ela vai permear o nosso papo inteiro, que é o seguinte. Algumas das marcas que você lidera dentro da Danone, elas são quase que como startups, elas têm 5, 7 anos, e isso dentro de um gigante global. Como é que é para você liderar marcas como essas dentro de uma empresa do tamanho da Danone, mas que precisa da agilidade, talvez da agressividade, da criatividade que uma startup às vezes precisa para vencer em novos mercados ou mercados altamente competitivos? Rafa, é um desafio interessante. Eu diria que foi o motivo pelo qual eu aceitei, por liderar marcas que precisam desse pensamento diferente. Acho né? que Iopro é o grande caso aqui, né? Iopro é o grande caso. Pensa uma marca que tem 7 anos, esse ano faz 7 anos. E durante esses 7 anos, ela... Achei que tinha mais, tem 7 anos 7 só. anos. Ela cresceu o volume vezes 1000 do que era o BC inicial. É um case de mercado, é um sinônimo de categoria. Sem dúvida. Né? Então, hoje a gente vê pessoas falando, hoje eu tomei o Iopro da marca X. Né? Então, virou um sinônimo de categoria. Acho que eu já falei essa frase. Então, eu acho que o mais incrível é não só poder estar à frente dessas marcas, mas estar na Danone e ter uma empresa desse tamanho, com todos os recursos, apoiando a gente a ser uma startup dentro Sim. Da empresa, né? Então, eu vim, meu movimento eu era de Big Corp, aí eu fui para startup, fiquei ali um pouco mais de 3 anos em startup, aprendi muito, e aí eu entro na Danone justamente com esse desafio de olhar para essas marcas e continuar com um mindset de startup para que elas continuem crescendo duplo dígito, que é o que vem crescendo hoje. Perfeito. E aqui, pegar um gancho do que você falou, porque Iopro, vamos pegar Iopro como caso aqui. A marca tem 7 anos, mas é uma marca já hiper presente na vida do brasileiro, principalmente de quem é ligado em saúde, em bem-estar. É uma marca que construiu essa categoria de produtos ready to drink, proteicos e afins. Ao mesmo tempo, eu sei que a penetração de mercado dessa categoria como um todo, para quem mora na nossa bolha aqui de São Paulo, Sudeste e Sul, parece que esse produto tá em tudo que é lugar. Mas quando a gente fala de Brasil como um todo, eu acho que essa não é a realidade. Não. Como que alguém numa posição similar à tua pode aprender com a tua estratégia para aumentar a penetração de mercado, de uma nova categoria, de um novo produto? O que é um pouco do playbook? Como você pensa esse desafio? Legal, Rafa. E você tem razão, assim, hoje a penetração de bebidas proteicas, a gente está falando de 10%. Então, 10% das casas brasileiras consomem uma bebida proteica. Perfeito. A título de comparação, quando a gente olha para iogurtes, a gente está falando 90%. Tá. Tem um longo caminho pela frente. Exato. E até iogurtes premium, a gente está falando aí de uma penetração de 30%, 40%. Então, assim, a gente pode crescer ainda muito. A categoria pode crescer muito. Sendo o Iopro líder dessa categoria, e líder assim, a gente tem mais de 2 vezes o segundo, a gente tá aí com quase metade do mercado ainda, mesmo depois de 7 anos, mesmo entrando, a cada semana eu recebo uma marca que resolveu fazer uma bebida proteica, a gente segue com
quase metade do mercado. Não, e só uma aspa aqui, é interessante seu comentário, ele se alugou um triplex na minha cabeça aqui, por quê? Porque eu tô tentando lembrar que outras empresas têm essa bebida proteica, mas eu não sei, eu já tomei outras marcas, mas é o Iopro, ele tem um Iopro. É interessante o nível de domínio que você escolhe. Depois a gente explora isso, porque isso é um ativo raro de um marqueteiro ter na mão, né? Super, e é um privilégio. Então, quando a gente olha para penetração, eu falo muito com o meu time que o desafio de crescer penetração é nosso. Os concorrentes, eles vão roubar o meu share. Tá bom. Porque crescer penetração é muito mais difícil do que você roubar share. Sim. É muito mais custoso também. Roubar share, você pode comprar ponto de venda, você pode derrubar o preço. Exato. Quando eu falo de aumentar a penetração, óbvio que tem o ponto da distribuição, mas é eu convencer uma pessoa que não consome proteína a consumir proteína. Perfeito. Né? E para isso, Rafa, a gente tem uma estratégia que foi desenvolvida junto com o time global de has, does e feel. Tá. É uma escadinha. Explica pra gente. Has de tem. De tem, does, faz. Does, de faz. Feels, sente. Sente. Perfeito. E aí a gente olha a maturidade do mercado e entende em qual parte da escadinha esse mercado está. Então eu vou dar um exemplo. Quando eu venho para São Paulo, os paulistanos, os paulistas, enfim, aqui as pessoas do Sudeste, elas já sabem o que o Iopro tem, que é proteína. Uhum. Eles já sabem o que a proteína faz, que ela é importante para mim. Alguns podem não saber que é para reconstrução muscular, mas eles sabem que eles precisam consumir proteína para ter uma vida melhor, para performar na atividade que eles estejam realizando. Então eu posso estar no fio, que é os benefícios emocionais da marca, que é trabalhar o que o Iopro faz pela pessoa. Performance, saúde, bem-estar. Bem-estar, superação. A gente quer que as pessoas se sintam imparáveis. Tipo, nada pode parar elas, nada separa elas do objetivo que elas querem. Porém, quando eu vou para um mercado que ainda não tem uma penetração, você entende que eu não consigo me conectar. A pessoa não sabe que ela tem a necessidade e não sabe o benefício que pode ter, você não pode construir a sensação, né? Então eu tenho que ter uma estratégia de comunicação muito regionalizada. Para num mercado, por exemplo, Nordeste, Centro-Oeste, eu tenho que ir no básico, tipo, o que a proteína faz? Né? Então, assim, Iopro tem 15 gramas de proteína. E a proteína é importante para fortalecer e recuperar os seus músculos. Então, eu preciso construir aqui. Sim. É muito educacional. E pegando esse gancho, nesse tempo que você está à frente da marca, algum tipo de estratégia de comunicação, de mídia, você acha que hoje funciona melhor para poder explicar algo que não é simples, né? Uma coisa é você explicar ideias simples, mas ideias quase científicas, complexas, de proteína é importante, aqui tem 15 gramas de proteína faz isso por você. Assim, num mundo onde a atenção é tão dispersa e tão fugaz, tão líquida, difícil passar uma mensagem dessa. Algum canal ou tipo de mídia foi um grande aliado para vocês na construção desse has e desse does dentro do framework que você colocou? Sim. Eu posso dizer que são... a gente tem ali uma tríade, tá? O primeiro é o velho e bom filme de 20 segundos. Então, a gente tem um filme hoje que explica Iopro, 15 gramas de proteína, fortalece e recupera seus músculos, tá? Muito digital, então a gente trabalha ali com todas as segmentações para impactar. Um asset de marca aqui. Um asset de marca. A Danone falando de Iopro e do produto. Exato. Né? Com todos os códigos da marca, mas não é um filme emocional, é um filme funcional. Tá bom. Tá? E acredito que a principal estratégia é creators. Tá bom. Né? Então, a gente usa muito influência para construir. Então, porque é mais fácil a pessoa entender quando ela vê a ocasião. Então, o influencer sai da academia, toma o produto e fala, vou aqui agora recuperar meus músculos, vou aqui me preparar para o próximo treino. Então, você associa a ocasião. Interessante essa ideia, né? Muito mais fácil você construir ocasião de consumo mostrando do que falando sobre ela, né? Mais. Imagina uma peça que fala, consoma esse produto todo dia ao acordar, versus você ver alguém consumindo todo dia ao acordar. Interessante. E qual que é a combinação aqui
né, que pra gente deu muito certo. Eu tenho o creator, que eu consigo ter uma relevância, eu consigo ser ouvido, e essa peça de mídia faz uma frequência. Claro. Né? Então, essa peça, ela cria muita frequência pra gente setar ali na cabeça do consumidor. E tem um outro pilar muito importante, porém, ele é mais difícil de ser escalado, que é o que a gente chama de HCPs. Tá. São médicos e nutricionistas. Hoje, o consumo de iogurtes e bebidas Às proteicas... vezes vem recomendado pela pessoa que te assessora em saúde, né? Exato. Pensa na sua visita ao nutricionista. Muito provavelmente ela vai te recomendar um iogurte natural pela manhã, com uma fruta, e uma bebida proteica de um lanche da tarde, ou uma barra proteica. Então, e você muito provavelmente vai comprar a marca que ela recomendou. Claro. Né? Você já tá nessa jornada. Sim. Então, a Danone tem um trabalho muito forte. A gente tem um trabalho muito forte com médicos e nutricionistas que vem, né, que a gente consegue, acho que essa é a beleza da Danone. A gente tem a missão, né, Rafa, de levar saúde através da alimentação para o maior número de pessoas possíveis. Isso é levado muito a sério. Mesmo. Assim, eu nunca vi uma empresa, né, como as pessoas vão ouvir, eu passei por algumas delas, mas que a missão, ela é do estagiário de logística ao pessoa que está desenvolvendo o produto. A gente precisa levar saúde. E com isso, a gente tem lá dentro um time de medical affairs que nos ajuda nisso. E a gente tem uma empresa, né, uma BU de nutrição especializada, que é fórmulas infantis, produtos para as pessoas que querem envelhecer melhor, produtos para as pessoas que estão acamadas e precisam. Então, a gente consegue trocar muito. Sobre ciência. Sobre ciência. Sim. E ter esses parceiros que ajudam a gente a desenvolver produto. O Energy Boost, que é um dos nossos produtos mais vendidos, a gente desenvolveu em parceria com nutricionistas. Perfeito. Vendo basicamente o que eles estavam sentindo falta nas dietas dos pacientes e criando um produto que é uma engenharia reversa disso. Exato, e até não oferecer mais do que ele precisa, por exemplo, no caso desse nosso produto, que é para foco, energia, não precisamos oferecer mais do que o limite saudável. Sim. Pessoal, Rafa Velar na área aqui, interrompendo essa conversa cheia de insights para pedir um favor. Se você está curtindo esse episódio, ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas, desbloqueando a tela do seu celular e avaliando o podcast com 5 estrelas. Tamo junto, vamos voltar pro episódio. Agora, recapitulando aqui 2 coisas que você falou que eu achei super interessante. Então, hoje, no teu playbook ali para construir uma categoria nova dessa e aumentar a penetração de mercado, você tem vídeo digital como uma prioridade para você conseguir construir os atributos da marca, passar a mensagem do jeito Danone, mas também com uma frequência adequada dentro do target que você quer. Depois você lida com o desafio de mostrar a ocasião de consumo e criar um pouco dessa sensação de, pô, eu também tenho esse momento no meu dia, logo também deveria estar fazendo isso através de influenciadores. Mas é interessante, não tem jeito, né? Assim, um bom produto é uma parte central da estratégia. Sim. Eu lembro, a gente estava falando um pouquinho antes do episódio começar, 10 anos atrás, 7 anos atrás, cara, eu fazia crossfit, né? Eu vi o boom do YoPro na minha frente, nas boxes. E eu lembro das pessoas claramente fazendo o shift de tomar, cara, compostos proteicos e nutricionais, assim, fedidos, literalmente. As pessoas, você tava brincando, mas é verdade, as pessoas tampavam o nariz pra tomar certas coisas e ter um ready to drink que elas aproveitavam e era um momento, na verdade, de um high, né, dentro da rotina da manhã. Então, é curioso que um bom sabor, um bom produto goes a long way também, né? 100%. Assim, trabalhando com alimentos e bebidas há tanto tempo, você entende que sabor não é negociável. As pessoas não negociam sabor. Ponto. O consumidor fala, eu gostaria desse adoçante mais natural. Pergunta se ele compra. Não vai comprar. Uma preferência declarada, não um comportamento observado. Comportamento. E aí, isso, Rafa, em alimentos e bebidas, é muito louco. As pessoas falam que elas querem ser saudáveis. Elas sabem o que é uma rotina saudável. Mas tem que ser gostoso. Mas tem que ser gostoso. Se for saudável, ótimo. Mas tem que ser gostoso. Sim. Então,
E o Pro hoje, ele entra num ponto que a gente fala de indulgência permissiva. O nosso sabor que mais vende é chocolate, né, do HT. Elas querem algo, é um docinho. O nosso coco com batata doce, as pessoas chamam de beijinho. Sim. Então, assim, um case de um sucesso tremendo que a gente está tendo agora é com a nossa collab com a Havana, né? Do alfajor. Sabe a marca de doce de leite? Claro. A gente lançou agora o Foi aquele que teve o case que roubaram da geladeira. Exatamente, exatamente. Tá, depois a gente fala disso. Esse negócio saiu no Festa da Firma. Esse é um baita case. Então, o produto é central. Então, dos 4 P's do marketing, se quem está nos ouvindo trabalha com alimentos e bebidas, produto é o principal. Se você não tem um produto bom, a pessoa pode até comprar, mas ela não vai recomprar. Perfeito. Antes da gente entrar, eu peguei várias âncoras aqui que eu quero trabalhar depois. Mas antes da gente falar disso, eu queria continuar no aspecto de marca. Que é... A marca do YoPro tem 7 anos. Sim. Claramente, você não toca uma marca no primeiro ano como você toca no 7º, nem no 2º como você toca no 6º. Assim, a marca passa por diferentes estágios. O que na tua visão foram os estágios da YoPro desde o seu lançamento, assim, que deve ter sido, assim, quase guerrilha, porque eu sei que foi lançado como uma startup. O que vocês fizeram ali no lançamento? E o que são as prioridades hoje? O que você vê como os grandes desafios e as coisas que você tem que fazer? Acho que você já tocou um pouquinho nisso. Mas o que foram esses estágios do crescimento da marca? Quem está ouvindo a gente, talvez queira aprender a lançar um produto, seja numa grande corporação, seja na sua própria empresa, mas desde o zero para ser um sucesso de bilhão, que é a categoria do YoPro hoje. O que foram os estágios de desenvolvimento da marca e o que é o estágio que ela está hoje? Boa pergunta. Eu falei que eu tenho um baita orgulho para essa galera que construiu essa marca do zero, assim. Então, o primeiro ponto começa pelo consumidor. Então, as vantagens de você estar numa empresa multinacional, é que a gente começou a ver que ali nos Estados Unidos, Japão, estava rolando essa conversa de proteína. Daí fala assim, o Brasil é muito americanizado, a gente bebe muito da cultura americana. Falou, isso pode ser interessante para o Brasil. A Danone, muito inteligentemente, separa uma célula, então literalmente criou-se uma startup dentro da Danone, uma squad, como a gente podemos dizer, claro, para cuidar de YoPro. Para que pudesse ter a dedicação para uma marca que estava começando. Desenvolver seus produtos, desenvolver o produto, entendeu que no mercado, né, era muito importante ter não refrigerada. Tinha uma marca que já estava entrando em proteínas, mas com necessidade de refrigeração, e aí a gente falou, mas e a praticidade? Então, vamos fazer um não refrigerado, e aí a gente contou muito com a parceria de Tetra Pak, todos os nossos fornecedores, porque foi algo muito disruptivo. Sim. Depois a gente pode falar, mas o Brasil foi quem começou na Danone Mundo o YoPro de caixinha. Perfeito. Todos os outros países eram o iogurte. E antes de te avançar aqui, vamos segurar aqui nesse momento do desenvolvimento do packaging e quão inovador ele foi. Agora, olhando para um outro comentário que você fez, você que já teve em grandes empresas e também já teve em startups, você acha que o YoPro ia ter sido o que foi se não tivessem criado uma célula autônoma com liberdade e autonomia, se fosse mais um SKU de uma grande divisão? Não? Por quê? Por foco, Rafa. Então, quando você está numa grande empresa com a Danone, que são milhares de toneladas, muitas toneladas, você precisa priorizar. Você precisa. Então, hoje, por exemplo, se eu tenho um produto que é um projeto que a gente está, que é bastante disruptivo, eu preciso ter um squad separado. Porque senão, sabe o 80-20? O outro time vai estar focado no que traz a receita. Exato, hoje, no que traz a giro, no que traz a rentabilidade, no que traz o volume. E é normal, é tudo bem. Porque a empresa precisa girar. Claro. A empresa precisa acontecer. Então, na minha visão, hoje, para grandes empresas, pessoas, o intraempreendedorismo é fundamental. Isso precisa ser a prioridade de um ser humano ali. Ele precisa. Sim. Precisa. Na época, não era uma não era um executivo de marketing. Era uma especialista, uma estagiária. Que interessante.
que estava ali desenvolvendo, né? Obviamente, ele tinha espaço com a agenda dos líderes sêniores para conseguir avançar, Claro. mas quem tocava o dia a dia era quem estava com vontade de fazer acontecer. Né? Isso eu falo muito, assim, isso eu trouxe da startup. Não importa o seu título, importa a sua vontade de fazer acontecer. Forte. Né? Então, separa-se essa célula, cria-se um lote mínimo de produto, e essa galera pega a mochilinha e vai para os boxes de CrossFit. No bom estilo startup. No bom estilo startup. Não tinha investimento, filme, não tinha. A Danone é uma empresa muito... ela tem os princípios de investimento de marca muito, muito fortes, assim. Então, assim, tá, me prova aí que isso vai dar certo. E eles foram, né? E guerrilha, startup, foram pegando embaixadores do CrossFit. Tá, qual que é a sua opinião? Ah, não, precisa ser mais doce. E foi pivotando ali o produto para entender o que precisava melhorar. Então, ela nasceu, e o Pro nasceu, e para mim esse é o sucesso, pelo consumidor. E o que o consumidor queria, no momento que ele queria. Né? Ou seja, esse tipo de caso explosivo de crescimento, ou você criou alguma coisa que o consumidor tinha uma demanda reprimida, uma ocasião de consumo onde ele claramente tinha uma dor, uma necessidade, você preencheu, ou não tem como replicar, não tem como fazer marketing para crescer assim? Eu não vejo. Eu não vi hoje, até hoje na minha carreira. Eu também não. Eu concordo. Isso. E aí vai evoluindo, e é muito interessante que a construção de Opro, as primeiras fases foram, vou agora denunciar minha idade, Rafa, foram DTL. Tá bom? Below the line. Below the line. Foi ali na ativação, na corrida, no parque. Foi realmente assim, não tinha filme, não tinha mídia, porque não tinha nem global de Opro. Era uma marca assim, que tinha alguns 2 países tocando, né? Então esses foram os primeiros anos da marca. E onde a Opro surfou muito sozinho, né? E aí, nos 3 últimos anos, a gente vai para um novo estágio de marca, que é onde eu começo a ter concorrente, começo a ter uma necessidade, tipo, aquela parte mais fácil do mercado, a gente já pegou. Sim. Agora precisamos convencer mais pessoas. E aí a gente entra para uma fase onde a gente começa a usar mais embaixadores. A gente teve, né, Daniela Scarelli, que ficou com a gente muito tempo. A gente começa a ter o Fernando, né, que tá com a gente até hoje. Curiosamente, são 2 amigos. Que tá com a gente até hoje. Braço Dani, braço Fê, se estiverem ouvindo ele. Então, assim, e aí a gente começa a trabalhar com os embaixadores. A gente teve um filme da Grazi, que também é ali para impactar mais gente. Então, a gente começa a entrar num estágio de uma marca maior. O Fê, inclusive, vocês estão trabalhando com ele, assim, acho que a primeira vez que eu vi o Fê falando de Opro tem uns 5, 6 anos. Ele tá com a gente... Não, é isso. É isso mesmo, né? É isso, ele tá com a gente, vai fazer 6 anos agora. Que legal. Essa consistência junto de um embaixador faz diferença. Né? Faz. Agora a gente montou um time novo de embaixadores, bem diverso, que tem desde Ju Mamute, que fala aí com a galera, Gen Z. Sim. Eu brinco que eu olho o conteúdo dela, eu falo, deve ser legal. Pra alguém? Não, que... Mas você sabe que essa é uma das características dos marqueteiros mais brilhantes que eu conheço. Eles não fazem marketing para eles. Não, Eles fazem marketing para o consumidor, que é o target. Mas isso exige um nível de abstração e de desprendimento muito forte. Porque o marqueteiro tradicional, ele quer defender a ideia, ele quer ver o filme e falar, esse filme mexeu comigo. Mas não necessariamente você é a representatividade do teu mercado-alvo. Não. Então, acho que testemunhos como esse, eu queria que provocassem mais pessoas que estão ouvindo fazer marketing para quem você quer comunicar. E não um marketing para você ficar feliz com ele. Exato. Eu sou... E acho que isso a startup me trouxe muito. Sim. Você simplesmente desapegar. Desapega da sua ideia, desapega do seu cargo, desapega do seu título, desapega da sua função. Teve um episódio na minha vida de startup que foi assim, Van, você já cuidou de trade? Falei, não, agora você vai cuidar. Entende? Então, assim... Esse negócio da qualidade
da comunicação uma coisa talvez subjetiva do olhar de quem tá vendo. É curioso, aqui na Brand Lovers, a gente ajuda as marcas a colaborarem com os influenciadores e a gente aprova os conteúdos dos influenciadores com AI. Uhum. Então é AI que aprova, mas a gente monitora tudo que tá acontecendo e de vez em quando o time fala e fala assim, caceta, olha esse conteúdo aqui que fizeram pra Coca-Cola, olha esse conteúdo aqui que fizeram pro Mercado Livre. Aí o time tá assim, cara, esse conteúdo é lindo. Aí você vai ver a performance, um fracasso. Uhum. Aí você pega um outro conteúdo, deixa eu ver qual foi o conteúdo que melhor performou. Você olha, o conteúdo tem 7 milhões de visualizações orgânicas. Aí você fala, putz, sério? É muito engraçado isso, e acho que essa era que a gente vive, eu usei isso como exemplo, mas o meu ponto é o seguinte, essa era que a gente vive, na maioria das vezes, a sua opinião subjetiva não vai prevalecer quando esse criativo encontrar o mundo real. Porque na hora que ele cai na rede social, ele ganha vida própria, ele encontra a audiência dele. É um fenômeno super interessante e que tem sido edificante ver isso de perto aqui. É muito bom. É muito bom. Agora, Vá, você falou de uma coisa que a gente não explorou ainda e que eu acho que é muito interessante. A gente tá aqui jogando nessa dualidade da startup, que foi a Pro, e a categoria de weight management e wellness, e do outro lado, uma gigante como a Danone. Uhum. Que ao mesmo tempo são os benefícios que você tem por estar empreendendo, intraempreendendo, mas dentro de uma gigante dessa? Quais são as coisas que talvez acelerem um plano? Quem está ouvindo a gente aqui, seja numa categoria similar ou em outra indústria, mas que está participando de um lançamento de uma BU, como é que essa pessoa pode se aproveitar dos recursos da matriz, do HQ, para, impulsionar o plano disso que sim é uma startup, mas não dá pra negar que tem uma gigante por trás e se você usar bem, isso pode fazer diferença. Rafa, pra mim, o sucesso de bem de consumo no Brasil tem um nome, que é distribuição. O Brasil, ele é um gigante, né, de vários Brasis. E a distribuição no Brasil é muito cara. É muito caro. A gente não tem as malhas mais eficientes de distribuição. Então, quando você pega o seu caminhãozinho e vai lá para o Nordeste, numa startup, muitas vezes o frete vai ficar mais caro que o produto. Perfeito. Né? O que inviabiliza. A compra e venda. Exatamente. Então, acho que o primeiro ganho que eu vejo é a malha de distribuição. É o poder de distribuir o seu produto que você está criando. O segundo, para mim, eu coloco como recursos. Em qual sentido? Primeiro, tipo, pessoas. Então, essas empresas, elas tendem a ter pessoas que são bastante especialistas na função, o que é mais difícil você encontrar numa startup. Sim. Né? Então, eu tenho lá um especialista de medical affairs, que sabe como eu devo falar com os médicos e nutricionistas. Eu tenho uma pessoa que é especialista em ativação com atletas, que ajudou a gente a construir todo o sucesso que a gente teve com o Alcaraz agora como nosso embaixador global. Sim. Então, eu ter esses recursos especialistas traz uma profundidade para o trabalho fenomenal. Você erra menos. Você consegue trazer mais riqueza mesmo para a construção. E para mim o terceiro, e muito importante, é a capacidade que você tem de poder pensar no longo prazo. Eu acho que isso nas startups que eu vivi era mais difícil. Com certeza não existe. Né? Sim. Então, quando você está numa gigante, você pode, eu diria, até ousar pensar. Você está construindo para um plano de 3 anos, de 5 anos. Exato, eu estou construindo 2028. Perfeito. Né? Numa startup, você não... Se você fala isso para um empreendedor, ele vai rir, né? Exato, exatamente. Sim. Então, meus ciclos na startup eram de 3 meses. Perfeito. Então, eu acho que essas são umas vantagens que trazem coisas muito boas. Agora, esse ponto do pensamento de longo prazo é um ponto interessante. Eu provoco muito a gente aqui no time esse tipo de decisão também. Acho que por já estar empreendendo há uma década, eu vi algumas das consequências de decisões... Sem dúvida. Agora, eu vi algumas das decisões de curto prazo serem boas e depois se provarem não as melhores. Eu vi algumas decisões mais controversas no curto prazo, mas que à medida que o tempo passa, você vai colhendo os dividendos de boas decisões de longo prazo. O que você acha
que alguém que está construindo uma marca pensando para daqui a 10 anos? Eu quero vencer não esse ano, eu quero vencer ao longo dos próximos 10. Eu não quero ser o primeiro lugar nos próximos 2, eu quero ganhar essa corrida como um todo. O que são algumas decisões de marca que são importantes você pensar desde o começo para você garantir um sucesso de longo prazo? E o que são talvez alguns erros que as pessoas cometem de, preciso bater esse quarter, deixa de fazer certas coisas que são importantes pro longo prazo? O que é um pouco desse trade-off que você enxerga? Rafa, vou correr o risco de ser polêmica aqui. Seremos. Pra mim, acho que o principal erro que você pode ter, se você estiver construindo essa marca, é você querer bater o algoritmo. Tá bom. E não conhecer, de fato, o seu consumidor. Explica um pouco melhor. Hoje, pra mim, eu acho que a gente está vivendo uma pasteurização da comunicação. E eu acho que a gente está falando muito pouco sobre isso, os marqueteiros em geral, né? Eu acho que a gente está tão aficionado por dados, e não me entenda mal, eu gosto dos dados, mas eu acho que a gente está tão aficionado nos dados que a gente está esquecendo de algo que, quando eu me formei, era a principal qualidade de um marqueteiro, que era a intuição. Interessante. Né? E aqui eu trago a intuição não de um lado místico. Eu trago a intuição de você construir a sua bagagem, a sua referência, a sua visão de mundo, né? Lembra quando... Você acha que a gente tem mais ou menos a mesma idade? Que existia uma profissão que era o cool hunting. Claro. Né? E as pessoas, e acho que a gente tá esquecendo de sair da frente do computador, sentar numa praça e ficar olhar olhando. Olhar as pessoas. Olhar as pessoas. Sim. Né? Então, se você tá construindo uma marca hoje, muito provavelmente você sabe para quem você tá construindo essa marca. Entenda essa pessoa. Entenda sobre comportamento humano. Quando falam pra mim do tipo, mas como eu vou saber a próxima coisa que vai viralizar no TikTok? Não é a próxima coisa que vai viralizar. O ser humano, ele tem necessidades de pertencer, de se destacar, de sentir. Se é através do morango do amor, ou se eu tava agora no Hacktown, e as pessoas estavam aficionadas por um patinho que uma empresa estava dando lá. E ficava na fila. Falei, não é porque elas querem ter o patinho, é porque elas querem fazer parte do grupo das pessoas que tem o patinho. Sem dúvida. Né? Então, se você está construindo uma marca hoje, entenda o seu público. Entenda sobre o comportamento humano. E seja fiel aos seus valores. Então, uma marca que... vou dar o exemplo de Iopro. Iopro está há 7 anos falando de superação. Há 7 anos falando que você não vai desistir no quilômetro final da corrida. Que você não vai desistir no último burp. Né? Falando que você pode. Eu não posso mudar esse meu discurso porque, de alguma forma, não sei. O algoritmo não quer mais falar. Dança. Exato, vídeo Sim. de dança. Né? Então, pra mim, Rafa, eu acho que hoje o que eu venho muito conversando com o meu time, tentando desenvolver no meu time, é que a gente olhe mais pra nossa intuição. Obviamente, uma intuição embasada. E o que eu tento fazer neles é criar esse repertório. Claro. Né? Pra que a gente construa marcas relevantes. Acho super interessante o que você falou aqui. E duas coisas que eu peguei. A primeira é sim a importância dos dados. Sim. Como talvez a base para você talvez subtrair os teus vieses. Uhum. Talvez cortar decisões muito erradas por algum motivo na largada. Mas em cima dos dados, você completar isso com a sua visão de mundo, com a tua criatividade, é por aí. É por aí. Eu tenho uma... A gente gosta de inglês, né? Sim. Mas que é basicamente... Marqueteiro, principalmente. Que é Data-Oriented, Intuition-Led. Tá? Que é justamente essa ideia. Essa ideia. Então, assim, você vai usar os dados para te orientar. Eu costumo fazer os checks do gut feeling. Então, eu olho os dados. Aí eu falo, como isso bate aqui em mim? Sim. Tá, caminho A, caminho B, vamos comprovar vieses. Porque isso é natural do ser humano, todo ser humano tem viés. Tá. E pra mim os dados hoje também, eles são muito importantes pra entender se a gente acertou ou errou. Isso é fantástico. Sim. Medir. Quantas vezes a gente colocava uma campanha no ar e você... Torcia.
Então, para mim, os dados do pós é muito importante. Mas também é isso, né? Você se segurar na cadeira quando você tá fazendo algo que tem muito valor com a sua marca e o algoritmo, por algum motivo, não entregou. Então, assim, segura aí. Segura na cadeira. Coragem. Coragem, que é outra palavra que eu uso muito. E aqui, essa ideia que você trouxe é fantástica, né? Então, data-oriented, intuition-led. Como é que isso se traduz um pouco na tua filosofia com o teu time? Que é uma palavra, você já citou o teu time algumas vezes aqui. O que são filosofias hoje que você acha que fazem a diferença para você liderar uma marca que é líder de categoria, que cresce high double digits todo ano? Como é que você tem... O que é o tipo de cultura e mensagem e pilares da colaboração entre você e a tua equipe que você acha que sustentam uma performance desse nível? Rafa, liderança acho que é a grande paixão da minha vida, assim. Quando me perguntam por que eu tô no mundo corporativo, é para liderar times. Mais do que para construir marcas, mais do que para... Eu venho de uma família de mulheres educadoras, e eu acho que eu me vejo muitas vezes como uma professora. Eu tô ali para tentar aprender com eles e passar o que eu sei, né? E eu também sou apaixonada por desenvolvimento humano, então nada me deixa mais feliz do que promover alguém do meu time. Nada me deixa mais feliz do que ver meu time crescer, mesmo se eles já não são meu time. Perfeito. E hoje... Eu costumo dizer que o grande legado de um líder é quem ele forma. 1000%. 1000%. Eu quero ser lembrada por isso. De verdade, assim. Pelas pessoas que eu pude impactar positivamente. Já fiz muita coisa errada? Já fiz. Tipo, liderança pra mim é algo que você aprende fazendo e errando. Sim. Né? Como é minha cultura hoje? Acho que eu tenho algumas palavras de ouro com o meu time. Que é, não sei, errei e me ajuda. Tem muito líder que não tem coragem de falar essas palavras, Falam né? muito. Eles falam muito. Então, é um ambiente muito aberto pra gente falar, cara, não sei. Putz, o erro tem que ser permitido. Você não cresce uma marca duplo dígito... Sem tomar risco. Sem tomar risco. Sem errar. Não existe. E só erra quem toma risco. Só erra quem... Não existe. Se você não vai crescer uma marca se você não tiver coragem. Se você não tiver coragem, se você não tiver apetite de risco, e se você não aceitar o erro seu, o erro do seu time, e aqui outro ponto muito importante que eu vejo muita gente, muitos pares meus, não permitindo o erro dos parceiros. Interessante. Das agências. Sim. Porque eles também vão tomar risco. Consequentemente, eles também vão errar. E se você acabar a parceria por um erro, ao invés de sentar e entender o que aconteceu... Você vai ter sempre do outro lado alguém jogando safe, jogando seguro. Exato. Né? Então, essa é a cultura que eu tento ter com o meu time, com os meus parceiros. E geralmente, assim, acontece... Já acabamos de fazer um erro, assim, importante, que custou algumas dezenas, centenas de reais para a gente arrumar. E a minha pergunta não foi quem errou. A minha pergunta é o que a gente precisa arrumar no processo para que isso não aconteça mais. Sim. Né? Então, essa é a forma que para mim deu certo até hoje, né? E que eu acho que a gente teria um mundo corporativo mais saudável, né? Eu tô muito preocupada, assim, com o que a gente vem vendo de segurança psicológica, de saúde mental. Eu sei que aí é outro papo, Sim. mas que para mim é nosso papel como líder olhar. Mais uma pausa rápida aqui na conversa para te fazer um pedido. Se você chegou até aqui, se você ouviu quase até o final desse episódio, eu acredito que eu posso assumir que você tá gostando do conteúdo. Então eu tenho um pedido para te fazer. Desbloqueia a tela do seu celular, faz uma avaliação 5 estrelas, deixa um comentário, deixa um like para que esse conteúdo possa chegar em ainda mais pessoas, possa ajudar ainda mais pessoas a aprender com essas conversas tão profundas e interessantes que a gente tem tido aqui. Obrigado. Mas olha que interessante. A gente estava aqui falando de filosofia de liderança, né? Então, cara, não só permitir o diálogo com o time para que os erros sejam abertos, que isso se tornem aprendizados, mas também essa cultura de escuta, né? E do outro lado, segundos atrás, a gente estava falando de escutar o cliente. Então, acho que uma mensagem assim, frequente no teu discurso é ouvir. E eu já ouvi você falando em outros momentos sobre escuta ativa, né? Uhum.
que são um pouco das metodologias que você gosta para escutar, por exemplo, os consumidores? O que hoje em dia você acha que funciona para você poder tirar insights de como as pessoas estão interagindo com a sua marca, com o teu produto? Quem está ouvindo a gente aqui fala assim, caramba, a Vá fala tanto de ouvir o cliente, mas como é que será que ela faz isso? Uhum. Eu sou meio old school ainda nisso. Meu primeiro emprego da vida foi convencendo as pessoas a alugarem purificador de água. Tá bom. Imagina, por que as pessoas iriam pagar para água, né? Sim. Por mês, ainda. Isso foi em 2010. Eu peguei, e a gente tinha uma equipe de assistência técnica aos purificadores, que fazia manutenção e tudo mais. Eu fiquei semanas junto com os técnicos, vendo as instalações. Indo até as casas dos consumidores. E eu perguntava, por que a senhora assina? Mas quais são os benefícios? Por que a senhora deixaria de assinar? Aí depois eu fui pro call center e eu ficava escutando as conversas dos cancelamentos para entender. Então, por que eu tô dizendo isso? Se você tá numa startup e não tem dinheiro para ter ferramentas de escuta, né, para ter pesquisas, vai pra rua. Senta ali. Eu faço isso até hoje. Eu vou ali no supermercado e eu fico na frente da gôndola, ali na gôndola de proteicos, e vejo que marca elas estão pegando. E se elas não pegam a minha, às vezes eu falo, oi, tudo bem? Me fala. Sim. Então, acho que esse é um pouco do que eu faço. Hoje, a gente tem na Danone ferramentas muito importantes, parceiros muito importantes que nos ajudam no social listening. A gente tem uma equipe de Strategic Insights incrível, que também nos ajuda a comprovar algumas intuições através de pesquisas. Claro. Mas uma coisa que eu uso muito, eu tento ouvir mais do que falar. E eu tento, principalmente, vamos supor, num focus group, entender o que não foi dito. Como a pessoa fica na cadeira, como ela reage a um comentário do outro, como que ela... Porque é isso, assim, a gente tem uma diferença muito grande entre o declarado e o real. Observado. Inclusive, eu tenho um grande amigo meu que construiu uma empresa nas costas disso, que é o Jean, da Winning. Ah, nosso parceiro. Baita empresa, mas a ideia toda da empresa dele é essa, né? Assim, e é um insight interessante para quem está ouvindo a gente e trabalha com vendas, marketing, negócio, que às vezes você vai conversar com um cliente e ele não te fala, o interesse real deles, por qualquer motivo, né? Exemplo clássico disso, você fazia as pesquisas de votação nos Estados Unidos na primeira eleição do Trump, ninguém falava que ia votar no Donald Trump. Aí chegou na eleição, uma vitória esmagadora. No Brasil a gente tinha isso com o Bolsonaro aqui também, as pessoas com vergonha de falar que iam votar no Bolsonaro por toda a crise política e crise de imagem, iam lá na urna e votavam. Então, o cliente faz isso, você pergunta o que ele gosta de comer, ele vai te falar que come peixe. Aí de noite ele tá com um pote de doce, enfim. Então, essa ideia de você conseguir observar e não só perguntar, eu acho que é uma ideia muito forte. E o brasileiro, ainda mais em pesquisa, ele tem muito receio de desagradar. Perfeito. Você acha que é cultural nosso? É cultural nosso, a gente não quer. Acho que é agradar o entrevistador. Mais perigoso ainda, parece, né? Sim. Interessante. E aqui, pegando esse insight de escuta, você acha que dá para usar isso para lançar novos produtos? Dá. Eu acho que hoje, por exemplo, na Winning, vou dar um exemplo que para mim é o grande acerto da IOPRO no último ano. Usando a base da escuta, usando a Winning, usando as ferramentas que a gente tem, a gente começou a ver um movimento que as pessoas estavam usando doce de leite como pré-treino. Tá, eu vi isso nas redes sociais. Então ela ia lá, pegava uma colher de doce de leite, né, sugar high, sim, bora treinar. Daí a gente começou a ver e falar, cara, tem alguma coisa aí, né? Rafa, em 3 meses, isso gente, para uma grande corporação como a Danone, assim... Beirou impossível. Beirou impossível. Mas o time é tão bom, e a colaboração, a gente tem um dos nossos principais valores, é colaborar pela Danone. Então, de fato, assim, a gente colabora pela Danone. Quando todo mundo viu o tamanho da oportunidade, em 3 meses a gente tinha
um produto, o IoPro Havana, uma collab. Ainda mais com a collab, uma marca de fora, né? Uma Não marca é só de recurso fora. interno. Com uma marca de fora. Um produto com uma marca de fora que tinha um desafio significativo, que era eu ter um produto de doce de leite sem açúcar, sem lactose e baixo em gordura. Gostoso. E gostoso. Que é a premissa, né? Do nosso produto. Sim. Em 3 meses a gente tinha um produto. Esse produto foi o produto com o listing, né? Com o cadastro nos clientes mais rápido da história da Danone. Por quê? Teve o esforço, sim, do nosso time, mas também porque os clientes viram o valor. O retail viu o valor e queria cadastrar. Sim. Tinha briga para cadastrar o produto. Rafa, em menos de um ano, vai fazer um ano agora em setembro. Esse produto, ele superou em 30% o business case, que era puxado. Que é raro, né? Que é raro. São raras as vezes que um plano de negócios é cumprido. 30% o business case. Ele é hoje o nosso terceiro sabor mais vendido. Em menos de um ano. Um ano só. Em 9 meses ele já era. E até conectando com o ponto que a gente fez antes, virou case, é um case super caricato. Alguém, eu não lembro qual era a empresa, mas botou um anúncio na geladeira reclamando que tinham roubado o IoPro de doce de leite. Havana. E aí acho que alguém tirou uma foto, né, postou na gente, esse negócio viralizou, foi parar na festa da firma da Faria Lima. A gente mandou pra essa pessoa um cadeado, uma bag cheia de produto. E foi um case tão importante, assim, porque era um produto com uma margem muito boa, que então trazia uma rentabilidade, sim, que a Danone tem o Marketing Awards, que é os cases do mundo inteiro. E esse ficou em terceiro lugar, assim, ficou entre os top 3 cases de inovação do mundo. E foi escutando. Ouvindo os clientes nas redes sociais, falando que estavam usando doce de leite para pré-treino, botou isso no desenvolvimento de produto, lançou algo que as pessoas queriam. Exato. Sucesso. Super interessante. Vá, estamos chegando ao fim do episódio aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta final. E talvez a gente já tenha tocado no tema, mas se você quiser trazer outro ponto, eu acho que vai ser tão rico quanto. Toda vez que eu sento com alguém aqui, obviamente eu convido pessoas que eu admiro, pessoas que eu sei que fazem um trabalho excepcional, e eu sempre estou curioso para saber o que elas estão prestando atenção e que elas acham que o mundo ainda não valoriza tanto. Uhum. Então, o que elas hoje já gastam bastante tempo pensando sobre, estudando sobre, fazendo, mas quando você senta com os seus pares nos eventos, nos grandes momentos, fala assim, caramba, isso não tá no palco ainda. O meu bastidor, isso já é muito forte e tem me trazido resultado, e eu acho que é uma grande oportunidade, mas eu não vejo tantas pessoas falando sobre. O que você acha que é um tema que se encaixa nessa definição para você? Acho que eu falaria da intuição, que acho que é algo que eu trouxe aqui já, né? Então, para mim, a gente tá perdendo um pouco dessa nossa essência. Estamos falando muito de dados. De dados, e a gente tá falando muito pouco no meu círculo sobre intuição, sobre a pessoa, comportamento humano, né? Mas, como a gente já trouxe isso aqui, eu acho que tem um ponto que eu acho que a gente tá falando um pouco sobre coragem. Sobre ousadia. Eu não sei, assim, eu acho que tem muitos motivos, né? Desde a instabilidade das cadeiras do CMO, que eu acho que é uma realidade. É uma realidade. Ao medo de você ser cancelado, ao medo de você trazer algo que talvez sofra um backlash. Eu acho que, sim, é um cenário bastante instável. Mas hoje, eu acho que a gente tem marqueteiros que... A gente tem muita pouca gente ousando, muita pouca gente falando assim, cara, eu vou fazer isso porque eu acredito nisso. Né? Eu tive a honra de trabalhar com o Fernando Machado na Raiz. Sim. E pra mim ele é o exemplo, assim, de você fazer uma coisa com coragem mesmo, sabe? De você, cases fantásticos. O Bronze traz muito isso também, o nosso VP. Mas eu trago uma reflexão aqui. O quanto que a gente também não tá se escondendo atrás de dados para não tomar decisões importantes. Estruturalmente importantes. Né? Acho que a gente teve hoje, agora, o Felca. Sim. Né? Coragem é a palavra.
coragem é a palavra. O que a gente está fazendo como indústria para isso? Que marca que vai? Quais marcas? Quem vão fazer algo de fato? Então, para mim, eu acho que a gente deveria começar a trazer mais o ponto, é como a gente resgata o protagonismo do marqueteiro num C-level, onde você pode tomar decisões também porque é certo, não só porque os números dizem que você tem que fazer. Não sei se ficou claro. Super interessante. E acho que ressoa com várias coisas que eu acredito também. Acho que é uma baita maneira da gente encerrar o papo, porque acho que num mundo... Essa é até uma palavra que você usou, um mundo mais pasteurizado, né? O mundo tá todo mundo perseguindo as views, os likes, e de alguma maneira isso te leva para um caminho de mais do mesmo, do que tá funcionando. Tem pouca gente ousando fazer diferente, tem pouca gente tomando risco, outra palavra que a gente usou muito aqui, e é curioso. Toda vez que alguém faz isso, se destaca ainda mais do que alguém que segue as tendências. Sim, exato. Então acho que fica uma ótima provocação para todo mundo que tá ouvindo. Vanessa, baita prazer sentar contigo. Cara, foi ótimo. Espero que tenha sido interessante para você também. E para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no CMO Playbook, cara, acho que a gente passou desde estratégias de guerrilha, de trade, cara, para uma startup que tá começando, para as vantagens de você fazer isso, cara, dentro de uma grande corporação como a Danone. Vanessa, baita prazer, super obrigado. Obrigada, Rafa. Como eu disse, eu sou fã do podcast, escuto há algum tempo. Fiquei muito honrada com o convite. E muito obrigada mesmo, foi uma delícia. Imagina, prazer. A gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook, gente. Tchau, tchau. Se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma maneira, se você tirou algum insight, isso provavelmente significa que ele também pode ajudar mais pessoas nesse mesmo objetivo. Então, o que é o meu pedido? Tira um print da tela do teu celular, posta no stories do Instagram e ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas. A gente reposta vários de vocês diariamente que ajudam a gente a divulgar essa mensagem. Esse é meu pedido. Posta no Instagram, marca o CMO Playbook, me marca lá, @velarrafa, pra gente ajudar esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas. Obrigado.